ao vivo. Olá, boa noite. É com grande satisfação que adentramos o seu lar, a sua residência, o local onde você está, para o nosso quarto dia da Semana Espírita de Dourados, Mato Grosso do Sul. Jesus, José e Maria, símbolos do amor incondicional em movimento. Essa é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais da doutrina espírita, que é realizada todos os anos, já há 6 anos, pela Web Rádio Portal da Luz, que faz a nossa transmissão, divulgação do nosso site Vozes Espírita, comandado pela Associação de Jornalistas Espíritas do Mato Grosso do Sul, com retransmissão pela Web Rádio São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Web Rádio Amigo Espiritual de São Borja, Rio Grande do Sul, Web TV Espiritize de Ribeira do Pombal, Bahia, e Web Rádio Doutrina do Rio de Janeiro. Esta é uma realização do Movimento Espírita Francisco de Assis, de Dourados, Mato Grosso do Sul, em parceria com diversas outras casas espíritas, também de Dourados, Fátima do Sul, Naviraí, Bonito, Douradina, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã, Coronel Sapucaia. Toda a nossa programação é gratuita. Mas neste ano, nós estamos fazendo uma campanha para os nossos animais. Se você quiser colaborar conosco, é simples. É só fazer a doação de um pacote de ração para cães e gatos, ou para cães ou gatos, lá no nosso orfanato Lar Santa Rita, que fica na rua Toshinobu Katayama, 1033, Vila Planalto, Dourados. Olha, eu estou aqui, não sou de Dourados e quero contribuir também com a campanha e as ONGs dos animais de Dourados. É muito simples. Você só entra em contato por WhatsApp da Rádio Web Portal da Luz no número 67 999 484173. E aí você conversa com o nosso diretor da rádio para fazer a sua doação da melhor forma que lhe convier. Gratidão por cada um de vocês que acabaram de se conectar conosco. Hoje é o quarto dia da nossa Semana Espírita. Eu perdi o primeiro, perdi o segundo, perdi o terceiro. Acessem o YouTube da Rádio Web Portal da Luz e você poderá assistir os dias que você perdeu. Não esqueça de deixar o seu like, pois isso é importante para todos nós e assim muito mais pessoas poderão assistir essa semana que está uma maravilha de encanto, de alegria e de festa no coração de cada um de nós aqui, que organizamos com amor e carinho. Neste momento, vou pedir para a Rosana Rochas de Carvalho, integrante do Centro Espírita Amor e Caridade do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, para realizar a prece inicial. Com você, Rosana. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Jaicy. É um prazer enorme estar com você. E vamos orar. Então vamos, neste momento, elevar nosso pensamento ao Pai, a Deus, nosso Criador, mentalizando a figura crística de Jesus, este nosso meigo Rabi, trazendo à nossa mente também a imagem de seus pais, Maria e José,
os quais, nesta semana espírita de Dourados, nós homenageamos a esta família e refletimos sobre o amor. E neste amor que nos envolve, queremos pedir especialmente, Senhor, as suas bênçãos sobre cada um de nós, mas lembrando especialmente que estamos justamente realizando esta Semana Espírita de forma virtual por conta de uma pandemia que assola o planeta. Então não podemos deixar de, neste momento, pedir as suas bênçãos por aqueles todos que passam por esta provação, que neste momento Maria Mãe Santíssima possa estar com seu manto protetor acolhendo aqueles que partiram e Jesus, na sua imensa bondade, possa estar junto daqueles que estão, que ficaram, passando por a grande prova da separação, para que todos eles saibam que ninguém está sozinho. E assim, pedindo orientação para esta noite, especialmente a nossa irmã, Ana Jaici, para que as suas palavras nos sirvam de orientação, consolo e especialmente de aprendizagem. E assim, desta forma, com a presença crística de Jesus sempre ao nosso lado, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa noite de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Rosana. Como a Rosana já cumprimentou e está aí conosco, hoje nós temos a grata e honrosa satisfação de receber Ana Jaici Guimarães. Ela é, assim como eu, professora do primeiro grau e técnica em contabilidade, é fundadora e atual vice-presidente do Grupo Espírita Caminho da Esperança no Rio de Janeiro. Espírita de longa data, destaca-se como expositora, proferindo palestras no Brasil e no exterior. Além de muito conhecida em todo o Brasil, Ana Jaici Guimarães destaca-se em Portugal, Estados Unidos e Canadá, países que visita seguidamente há vários anos. Em suas viagens ao exterior, mantém estreitos laços com diversas organizações espíritas locais, realizando palestras, seminários e workshops em vários estados americanos, do Atlântico ao Pacífico e em cidades do Canadá. Também é autora de peças de teatro espírita. Neste momento, abordando um tema livre por inspiração, conosco, Ana Jaici. Peço a todos aquela vibração de salva de palmas para recebê-la. Com você, Ana Jaici, gratidão mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada. Caríssimos irmãos, internautas, companheiros da nossa doutrina, aqui estamos mais uma vez, sob a égide inspiradora dos benfeitores espirituais, rogando a misericórdia divina que nos abençoe e nos guarde a todos. Só tu choras, irmão, em teu carpir dorido, porque trazes assim o peito compungido, guardando a noite na alma e o fel no coração. Eu sei, algo cruel te agasta e infelicita, um travo de amargor, de pena, de desdita, semeia de tristeza a tua solidão. A festa da natura, a festa gloriosa estranha ao teu sentir. Na noite dolorosa, ascendes solitário ao Gólgota infeliz. Se a volta dos teus pés esplende e canta a vida, no imo do teu ser descerra-se a ferida, que sangra de obsconsa e rota cicatriz. Entanto, amigo meu, a noite constelada
Desdobra pelo além as lúcidas moradas que aguardam no futuro a paz do teu sentir. E o fulvo amanhecer, esplêndido e sublime, retrata o coração que a grande dor redime no pórtico ideal, na glória do porvir. Este é um pequeno trecho de um poema de Hernani Santana. E como a inspiração do poeta tem nuances extraordinárias, gostamos de utilizá-los à guisa de saudação aos nossos companheiros, recordando igualmente que o mundo espiritual tem sido grandiloquente em ofertar-nos mensagens consoladoras à forma poética, utilizando poemas como que desejando despertar-nos para essa realidade encantadora da vida, que é capaz de elevar o nosso padrão vibratório e colaborar no sentido de que estejamos atentos às inspirações que nos chegam do mundo espiritual, recordando a resposta 459 do Livro dos Espíritos, que nos diz que os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que imaginamos, que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, pensando nesse tipo de interferência e sabendo que nem sempre estamos preparados mentalmente, espiritualmente, para o intercâmbio com os benfeitores espirituais, a vida neste mundo de provas e de expiações nos colocam em altos e baixos, e na maioria das vezes estamos mais no baixo do que no alto. E aí, então, pensamos no tipo de interferência que pode ocorrer em nossa mente. E pensando nisso, o hábito de buscarmos os poemas, a memorização deles, esse hábito vai ocupando a nossa mente e tornando o cérebro ocupado nesse direcionamento de informações, de palavras, e naturalmente vão interferindo nas vibrações ou nas interpolações dos pensamentos dos espíritos que nos rodeiam. E a gente vai se ligando aos benfeitores espirituais, que também se alegram no fato de termos na mente o equilíbrio das boas palavras, o equilíbrio dos pensamentos elevados. E é por isso que gostamos de poetrar ou de declamar poemas. A doutrina espírita é uma bênção em nossa vida, não resta a menor dúvida. Recordando as palavras de Jesus, que afirmou que ele pediria ao Pai para que nos enviasse um outro Consolador. E esse outro Consolador nos diria muitas coisas, relembrando tudo aquilo que o Senhor houvera deixado como mensagem de equilíbrio e de esperança para nós outros. Mas o Consolador iria acrescentar outras tantas informações que, de momento, o Senhor Jesus não poderia oferecer-nos naquele período de vida em que estava vivendo e na nossa situação intelectualmente falando. E então, o Senhor Jesus passou, deixou-nos o seu Evangelho. E depois de largo tempo, exatamente quando as suas informações passavam por um período crítico em que o homem começava a se esquecer da sua presença, dos seus ensinos, e as suas palavras começavam a ser interpretadas de uma forma não
especificamente como ele gostaria que fosse, ou como ele deixou. Então, foi nessa época de um quase obscurantismo religioso que o Consolador chegou à Terra, trazida pelas mãos amoráveis do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Essa doutrina notável, que não era uma religião oferecida ao ser humano, como tantas outras que ocorrem e que aparecem no nosso cotidiano, mas era algo que vinha sob as bênçãos de um tríplice aspecto. Era uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais, comportamentais, religiosos, que carecia de que nós, que abraçássemos essa filosofia, nos comportássemos de tal maneira que tudo aquilo que a filosofia nos apresentasse, passássemos pelo crivo da razão, pelo crivo do discernimento, e criteriosamente fôssemos assimilando essas informações, estabelecendo uma mudança comportamental, que nos levaria, então, às consequências éticas, às consequências morais, porque iríamos aprendendo a descobrir a realidade, mesmo que ela estivesse encoberta pelas aparências. A descoberta da realidade por trás das aparências que as religiões mesmo nos ofereciam, iríamos descobrir que conquistar o céu interior é um trabalho áspero, um trabalho complicado, difícil, porque nós estaríamos laborando dentro de um terreno desconhecido para o ser humano, muito desconhecido. Vamos enfatizar essa informação, porque nós estaríamos penetrando o terreno da intimidade nossa, a intimidade do ser humano. E nós somos os grandes desconhecidos de nós mesmos. Se alguém me perguntasse agora, quem é você? Naturalmente, eu responderia, sou Ana Guimarães. O meu CPF, a minha identidade, então eu me apresentaria como sou agora. Mas se a pergunta fosse feita com mais profundidade, quem é você intrinsecamente? Eu não saberia responder. Porque, em realidade, eu sou o conglomerado das múltiplas reencarnações que já experienciei ao longo da minha jornada evolutiva. Sou um mundo de sensações, um mundo de emoções, um mundo de posicionamentos súbitos que eu mesma não saberia discernir ou acreditar que seria capaz de fazer ou de apresentar. Então, em realidade, somos os grandes desconhecidos de nós mesmos. E os espíritos amigos, respondendo à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, num convite a que começássemos a estabelecer essa descoberta, afirma-nos: conhece-te a ti mesmo, como um caminho ou um roteiro a ser perfeito para essa autodescoberta e, naturalmente, para o crescimento moral, evolutivo de cada criatura. Então, nós somos uma grande interrogação. E em meio às interrogações que surgem à nossa vida, e como somos seguidores do pensamento claro e lúcido de Allan Kardec e dos espíritos amigos que secundaram o seu trabalho na compilação das informações do mundo espiritual, naturalmente nós temos que estar constantemente nos interrogando.
para descobrirmos o roteiro e para a autodescoberta. Então, dentro do assunto que foi ventilado pelos companheiros que realizam esta programação, recordar Jesus, recordar a sua família, recordar os seus ensinamentos, é como apontarmos o dedo para nós mesmos. A resposta que o mundo espiritual deu a Allan Kardec quando ele perguntou qual a figura mais perfeita para servir de modelo e guia para a humanidade, a resposta foi tão curta, tão pequena, apenas Jesus, modelo e guia para a humanidade. E aí a gente se pergunta, já que vivemos em meio a interrogações, o que é um modelo? Um modelo é algo que define uma jornada que vamos realizar, ou alguma coisa que vamos fazer. Colocamos uma figura diante de nós para fazer uma cópia do natural e começamos a trabalhar com o pincel ou com o lápis. O modelo que eu vou seguir, que eu vou acompanhar, é alguma coisa que eu conheço e que me apraz, que me agrada. E o guia? Então, imaginamos que vamos fazer uma viagem e vamos buscar recantos que desconhecemos. Então, vamos escolher um guia, alguém no qual confiamos e que temos a certeza que vai nos conduzir com segurança para o objetivo que buscamos. Então, é isso que Jesus é em nossa vida. Um modelo que precisa ser observado atentamente para que a gente possa recolhê-lo ao nosso íntimo. E o guia, no qual temos que confiar absolutamente para que ele nos encaminhe a um roteiro seguro e certo, onde desejamos chegar. Aí a indagação que faço a mim mesmo. Jesus é o seu modelo? Jesus é o seu guia? Você tem procurado conhecê-lo? Você confia nele? Tem a segurança de acompanhar os seus passos? É uma pergunta pessoal que eu não posso fazer a outras pessoas. Tenho que fazê-la a mim. Porque eu me afirmo cristã. E se eu sou cristã, é porque eu coloquei Jesus como meu modelo e o meu guia. E se eu o coloquei, certamente é porque conheço as suas diretrizes. Vamos nos recordar, então, que foi ele mesmo que estabeleceu princípios, condições, porque se ele é o meu guia, eu parto do princípio que eu o amo e eu o respeito. Mas, para que eu o ame, ele estabeleceu condições. Então, existe uma condição para que eu ame Jesus. Porque ele disse lá no passado, 2000 anos atrás, mas as suas informações venceram os séculos, os milênios, e chegou até aqui para nós que nos dizemos cristãos, com o mesmo peso e a mesma responsabilidade. Você é cristão, você ama Jesus. E ele diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. E aí, eu volto para mim a afirmativa do Senhor Jesus. Guardar os ensinamentos do Senhor Jesus, quais são eles? Quais são as diretrizes que ele estabeleceu para que nós o amássemos? Você sabe? Você segue? Raciocínio. A nossa doutrina, ela é feita de interrogações.
Allan Kardec nos apresenta o livro dos Espíritos nesse formato, perguntas e respostas, perguntas lógicas, respostas lindas, mas nós não podemos dizer que sejam absolutas, porque foi o próprio mestre Kardec quem assinalou. Se um dia a ciência provar que o espiritismo está falho neste aspecto, abandone o espiritismo e siga a ciência. Foi o mestre quem disse isso, Allan Kardec. Então, equivale a dizer que nós ainda estamos no caminho das interrogações. Até hoje, em nenhum aspecto, a ciência veio afirmar que o espiritismo ou as respostas do mundo espiritual estivessem erradas em alguma coisa ou falhas em alguma coisa. Então, continuamos a seguir as diretrizes da nossa doutrina, mas somos cristãos. Então, o nosso modelo e guia é Jesus. Nós o conhecemos. Nós sabemos as suas diretrizes, os seus mandamentos. Muitas vezes, quando indagamos, en passant, aos nossos companheiros que são cristãos também, quais os mandamentos que devemos seguir, a que Jesus se refere? E as pessoas respondem: amar a Deus sobre todas as coisas. Não é diretriz de Jesus. Isso está nos mandamentos da lei mosaica. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se Jesus se referiu dessa forma, ele apenas repetiu o primeiro mandamento da lei e acrescentou. Mas ele acrescentou: e ao próximo como a ti mesmo. É verdade, ele disse isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, repetindo os mandamentos da lei. E ao próximo como a si mesmo. Ele disse isso. E aí eu me pergunto: eu tenho feito isso? Eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas? E eu amo ao meu próximo como eu me amo? É uma pergunta tão complicada de se responder. Todavia, foi a condição que o Senhor Jesus colocou. Mas esse não é o seu único mandamento. Vamos recordar um outro que é tão complicado. Quando ele diz que devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos apedrejam, devemos perdoar. Mas a gente tenta perdoar, mas eles repetem e tornam novamente a nos maltratar, a nos ofender, principalmente no âmbito da família. Como é que eu vou me comportar se eu já perdoei? E ele acrescenta: não uma vez, mas 70 vezes 7 vezes. Oh, meu Deus! E nós estávamos conversando com um amigo espiritual materializado em uma reunião e perguntamos a esse companheiro: mas se nós marcássemos esse perdão 70 vezes, 7 vezes, contadinho, mas o companheiro continua a nos maltratar e nós já atingimos 70 vezes, 7 vezes, e agora, como fazer? E o amigo espiritual respondeu sorrindo: ora, esse perdão 70 vezes, 7 vezes, filhos, não é por uma vida, é por um dia. A cada dia devemos perdoar quem nos maltrata 70 vezes, 7 vezes. E como ninguém nos maltrata tudo isso, a gente vai acumulando todos os dias o perdão.
Foi o que nos disse o Espírito amigo. E a gente volta para o Evangelho para tornar a perguntar: você é cristão? Oh, meu Deus! E aí a gente começa a analisar os primitivos, aqueles que se apaixonaram por Jesus e pela sua mensagem, aqueles que vivenciaram os momentos gentis à beira do Tiberíades, aqueles que choraram quando na encosta do monte, não sabemos se ele estava descendo ou subindo o monte, mas aquela multidão que ali estava sentada e que chorava ao sonido da sua voz, ao registrar as coisas que ele dizia, como ele se comportara diante das perseguições que foram estabelecidas, porque eles tiveram a ousadia de amar Jesus. Eles tiveram a ousadia de se apaixonar pela mensagem daquele homem singular. O que ocorreu com aquelas criaturas, cujas igrejas que eles utilizavam não eram como os nossos templos da atualidade. Organizações notáveis, novenaria. Lindos templos que nós erguemos agora em honra ao Senhor Jesus. As igrejas eram à sombra de tamarideiros floridos. Era nas casas simples, escondidas, porque não podiam se apresentar devido às perseguições. Eram feitas reuniões sorrateiras, escondidas, e em qualquer lugar que eles se reunissem, eles consideravam aquele local a sua igreja, muitas vezes a céu aberto. Mas era onde eles cultuavam a mensagem de Jesus. Era onde eles recordavam os seus ensinamentos e o seu comportamento. E era onde eles buscavam vivenciar aqueles ensinamentos, juntando os companheiros. Não importava a posição social, não importava a situação econômica, não importava nada, juntavam-se juntos os ricos e os pobres, os letrados e os analfabetos, todos juntos, e todos tinham o direito de falar, de comentar a dúlcida mensagem do Evangelho. Você é cristão? Ama Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E quando ele descia o monte, ou quando ele subia o monte, não importa. E ele olhava homens, mulheres, crianças, aquela quantidade enorme de corações que ali estavam, a maioria sedento de justiça, sedento de carinho, sedento de aconchego. Ele os olhava e dizia: bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, eles possuirão a terra. As bem-aventuranças que a gente tem guardado aqui na memória. Muitos cristãos sabem de memória todas elas e são capazes de repeti-las ipsilíteres.
Mas você, cristão, que me ouve, ou eu, cristã, que lhes falo, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que os mansos irão possuir a terra. Se acreditamos realmente, então temos feito todo o esforço possível para nos tornar mansos, simples, tranquilos, bons. Então, praticamente, a terra já nos pertence. Porque 2000 anos depois de estarmos ouvindo e repetindo que os mansos vão possuir a terra, e nós somos cristãos, e ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Então a mansuetude já tomou conta do nosso coração, do seu coração, do meu. Já somos os senhores da terra. E aí podemos até fazer a pergunta: o que é que a gente vai fazer com a terra quando formos mansos e ela for colocada em nossas mãos? Ou melhor, para que eu quero a terra? E eu nem sei o que eu vou fazer com ela. Mas é diferente. É uma questão da gente começar a pensar como seria possuir a terra. À medida que vamos exercitando a mansuetude, é como fazer aquele silêncio interior. E nessa hora, os nossos olhos começam a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Porque aqueles que estão apressados, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão correndo no dia a dia atrás de coisa nenhuma, eles não têm tempo de ter olhos de ver, de ter ouvidos de ouvir. Não tem tempo de parar para ouvir o cântico dos pássaros, ou o ruído dos grilos no meio do capim, o cântico das cigarras. Parar, não para pensar no ruído que eles fazem, mas parar para ouvir e perceber que essas criaturas de Deus, elas são capazes de, na onomatopeia dos sons que emitem, estabelecer músicas, ou fazer-nos sair do rame-rame cotidiano para adentrarmos um outro piso de sensação, de sentimento ou de emoção diferente. Mas só quando fazemos esse silêncio interior, essa tranquilização íntima, é que a gente pode sentir, em verdade, toda a harmonia e beleza que este mundo de provas e de expiação nos oferece cotidianamente. Porque, apesar de ser a nossa prisão, para que aprendamos a crescer, apesar das provas e das expiações, ele é lindo, majestoso, cantando o amor de Deus, do Pai, para conosco, os seus filhos, estão presos ainda ao negativismo, ao erro e à cegueira. Quando esse silêncio toma conta, a mansuetude, e você é capaz de, em meio ao tumulto do mundo, estabelecer na quietude e na paz íntima a sua oração. Os companheiros costumam dizer: agora fechemos os nossos olhos para orar. Isso é algo meu, opinião pessoal. Eu costumo abrir os meus olhos e ficar olhando em torno de mim nos momentos de oração. Quando estou na minha casa, eu olho as paredes e penso: o meu lar, como Deus me ama, como meu Pai me quer bem.
Ele permitiu que ao longo das minhas experiências de vida eu pudesse ter um lar. Eu tivesse conquistado esse lar através das lutas que tenho empreendido ao longo das reencarnações. Se estou no templo espírita e é a hora da prece, eu abro os olhos e olho os meus irmãos que ali estão, a minha família espiritual, contritos, uns com os olhos fechados, outros com os olhos abertos. Que importância tem? O importante é o que está aqui dentro. É quando a alma extrapola o conglomerado celular e consegue estabelecer essa harmonização com a divindade, com Deus. E eu olho com ternura os meus companheiros da casa espírita, os meus irmãos, e agradeço ao Pai a sua bondade, que fez com que eu pudesse extrapolar da minha família biológica e alcançar a família espiritual, daqueles que compartilham também os sentimentos de religiosidade que a doutrina espírita coloca em nossos corações. Ou quando estou na via pública e olho os passantes e olho as pessoas e penso que eu preciso amá-los. Porque esse é uma das condições que o Senhor impôs para que nós fôssemos cristãos e o amássemos. Que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Foi isso que ele disse. Amar como ele amou. Oh, meu Deus, isso está tão distante. Mas a gente consegue caminhar pela via pública e olhar os companheiros que ali estão. Às vezes, a gente se defronta com aqueles que estão caídos nas calçadas, dominados pelas drogas, naquele sono tumultuado que devem ter. Então a gente olha. Gostaríamos de, como Madre Teresa de Calcutá, tomá-los nos braços, levá-los para casa. Ou como Irmã Dulce fazia, ou como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como Francisco de Assis, ou como todos aqueles que realmente amaram o seu modelo guia e saíram da clausura do egoísmo para multiplicar as bênçãos desse entendimento fraternal entre todas as criaturas. E a gente ora e suplica ao Pai que os abençoe. Olhamos e passamos. Mas ainda temos muito para caminhar, ainda temos muito para vencer as dificuldades que nós mesmos impomos em nossa jornada de amor ao próximo. E vai chegar a nossa vez. Mas é preciso que comecemos agora. Como diz Alta de Souza, eia, agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. E muitas vezes, essas criaturas que estão em torno de nós pedem tão pouco. E é preciso que tenhamos olhos de ver para podermos enxergar as suas necessidades. Ainda ontem, lendo uma mensagem de Emmanuel, ele dizia que é lícito que distribuamos o pão àqueles que têm fome e que nos pedem uma côdea de pão. Mas se porventura não tivermos esse pão para oferecer, não tem importância. Aproxime-se do pedinte,
Dê a ele um sorriso. Estenda a mão e peça perdão, porque não tem pão, mas tem a fraternidade para lhe oferecer. E eles serão e levarão consigo a imagem de alguém que se interessou pelas suas dores. Oh, meu Deus, como somos ricos, seguindo as diretrizes que Jesus deixou na terra. Ele não pediu nada e ofertou tudo. E vamos observar que nos seus ensinamentos, ele se posiciona sempre como servidor de todos. Não apenas quando retirou a sua túnica e a cingiu em suas ilhargas e se curvou para lavar os pés dos seus discípulos. Não foi um momento vão, dando um testemunho de humildade, de simplicidade. Não. Em todos os momentos da sua pregação, ele se posicionava como servidor, quando ele nos diz: eu sou o bom pastor. O pastor é um trabalhador braçal, que sai acompanhando as suas ovelhas para buscar o pasto mais verde, mais apetitoso para o seu rebanho. Acompanha as suas ovelhas e toma conta delas. Está em torno para não permitir que nenhuma se perca. É o trabalhador. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, diz o Senhor Jesus. E o que é o caminho? É exatamente aquele roteiro por onde passamos, onde pisamos, e temos a expectativa e a esperança de que esse caminho seja seguro para os nossos pés. Então, ele é o nosso caminho, e passando por ele, nós chegaremos ao objetivo de todos nós. Estamos buscando o quê? Nós desejamos a felicidade. Mas vamos procurar a felicidade onde? A felicidade é uma construção, pessoal. Cada um constrói a sua. É um trabalho que nós realizamos. E a mansuetude traz felicidade, traz paz, harmoniza a alma. E nós recordamos que muitas vezes é tão pouco aquilo que torna a criatura feliz, ou que lhe dá um pouco de paz. Certa ocasião, nós estávamos numa das artérias daqui do Rio de Janeiro, madrugada, soprava um vento frio. Na madrugada do Rio de Janeiro, às vezes sopra um vento frio. Levávamos sopa para aqueles que não têm lar e que descansam nas calçadas, nas vias públicas. Era um grupo de jovens e estávamos com eles. E quando parávamos o carro e paramos diante de um templo, em cuja escadaria, sob a marquise, estavam cinco homens moradores de rua. Paramos o carro à beira da calçada e os 4 rapazes que estavam conosco desceram e foram despertar os homens que estavam adormecidos, para depois buscar a sopa no carro e levar até eles. E estavam cada um despertando um daqueles homens, quando um deles retornou e disse: tia, chega aqui. E eu me aproximei de um dos companheiros que estava encostado na parede, com uma expressão de dor no rosto. E ele disse: tia, converse
converse com o companheiro. E eu então perguntei a ele, o senhor não quer a sopa? Está bem quente e está um pouco frio, vai ser uma coisa boa. E ele respondeu, não quero. O que eu queria agora era dormir. Eu queria dormir e não posso. E eu disse, por que não? Porque a perna não deixa. E ele levantou um pedaço de pano manchado e sujo que lhe cobria a perna e expôs ali uma ferida, uma grande ferida. E sob a luz que vinha do poste, ali próximo, podíamos ver que fervilhava dentro daquela ferida os vermes que ali estavam. E o homem disse, isso dói demais, eu não consigo dormir. Então, perguntamos a ele, mas o senhor não foi até o Souza Aguiar, o hospital, para ser socorrido? E, já, muitas vezes. Mas eles se importam? Não. Então, eu fico aqui, tentando colocar-me numa posição que me dê um pouco de tranquilidade. Levantei a cabeça e os meninos que estavam comigo tinham os olhos marejados e algumas gotas de lágrima venceram a comporta dos olhos e escorria pela face daqueles meninos, penalizados diante da situação daquele homem. E então, não tínhamos o direito de fazer curativos ou de oferecer qualquer medicação. Podíamos apenas entregar a sua. Então dissemos àquele homem, nós conhecemos um médico generoso, um médico que amou profundamente os sofredores, os infelizes, os pobres. Aliás, o apelido dele era médico dos pobres. O senhor acredita que existam pessoas boas? Ele balançou a cabeça. Eu disse, então nós vamos pedir a esse médico, ao médico dos pobres, para que atenda o senhor, minimizando as suas dores, permitindo-lhe o descanso, e que o senhor possa tomar um copo de sopa. Vamos pedir esse médico bom que atende as pessoas. É o Dr. Bezerra de Menezes. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, ele vai ajudar. E os meninos se juntaram mais. E nós começamos a pedir. Mas o pedido não saía da boca, partia do coração. Oh, meu Deus, eu sou mãe, tenho os meus filhos. E como eu me sentiria se eu visse algum deles nesta situação? Então é a mãe que suplica, Dr. Bezerra, médico dos pobres, e a súplica escapou do coração e saiu pela boca. Quanto tempo oramos? Não sei, não dá para dimensionar. Quando terminamos a prece, o Senhor estava adormecido, a cabeça fendida.
e na ferida não havia movimento dos vermes. Eles estavam mortos. O rapaz ficou tão feliz que sacudiu o olho. E ele, assustado, abriu os olhos e falou: "Oh, por que você me acordou? Eu preciso dormir." Eles: "Não, antes o senhor vai tomar a sopa." A dor passou. A dor havia passado. E ele sorria, aceitou o copo de sopa que lhe oferecemos. E eu estava tão feliz que, no ímpeto, abracei aquele homem. Abracei com muito carinho. E os meninos também. Então, um deles foi buscar a sopa. E ele segurou o copo na mão e ficou um tempo parado. Depois, ele começou a falar mais ou menos assim: "Há 20 anos atrás, eu retornei ao barraco onde morava com minha mãe, no Morro do Burel. Eu havia saído de casa, ainda garotinho, menino, porque ela não tinha condições de me cuidar. Vivi na rua, sendo ajudado aqui, ajudado ali, ou não ajudado. Mas eu sentia saudade. Sentia saudade do meu barraco, da minha mãe, e voltei lá. O barraco era o mesmo. Entrei, e ali, deitada num colchão, esfarrapada, estava minha mãe, muito doente. Entrei, e ela perguntou: "Quem está aí?" Eu disse: "Mãe." E ela se lembrou de mim. Corri até ela, me ajoelhei no chão. Mãe, estava tão fragilizada, tão fraquinha, aqueles braços descarnados. Ajoelhei e passei a mão no seu rosto, nos seus cabelos. E ela estendeu os braços trêmulos. Eu segurei as suas mãos e ela avançou no meu pescoço e me abraçou. Me apertou nos braços. E foi a última coisa que ela fez. E eu ganhei o último abraço da minha vida. 20 anos. Nunca mais ninguém me abraçou. Nunca mais fui abraçada. E agora, a senhora me abraçou. Posso pedir uma coisa? Eu disse: "Peça, meu filho, peça." A senhora pode me abraçar outra vez? A senhora pode me dar um abraço de mãe? É tão pouco, meu filho. É tão pouco que você pede. E eu abracei de novo. Abraço de mãe. A vida, esse mundo é de provas e de expiações. Mas não porque Deus assim quer, mas porque o homem assim o fez. E quando Jesus organizou a vida na terra, quando ele preparou a terra consoante estar em a caminho da luz, ele fez um mundo esplêndido, lindo. Esse mesmo mundo
que o homem faz um esforço tão grande para destruir, cortando árvores, colocando fogo, poluindo os rios. Oh, meu Deus! Como nós não sabemos aproveitar aquilo que o Pai nos concede. Então, Jesus organizou um mundo lindo e colocou em nossas mãos, para que nós evoluíssemos, para que crescêssemos. E o Pai, numa bondade infinita, nos deu a inteligência para que pudéssemos progredir em termos de conhecimento, de tecnologia, de arte, de possibilidades infinitas. E Allan Kardec perguntou aos espíritos, por quê? Por que Deus não nos concede uma forma de podermos crescer, evoluir? E os espíritos responderam, Ele dá. É que o homem não sabe utilizar. Ele nos oferece as possibilidades tecnológicas e o homem utiliza de forma negativa. Oferece medicações para minimizar as dores, para minimizar as enfermidades, e os homens utilizam negativamente. Ele nos dá a inteligência para com ela desbastarmos as dificuldades, abrindo caminhos, e o homem utiliza de forma negativa. Ao invés de criar coisas que enfeitem a vida, eles constroem coisas que destroem vidas. Então, quando o homem despertar para essa mansuetude preconizada por Jesus, então ele vai olhar em torno de si e vai descobrir que a joia mais preciosa da criação, a joia mais preciosa de Deus, é Ele mesmo, é o homem, é o ser humano. Ele, então, vai se descobrir um ser divino. E aí, quem sabe, vai utilizar a sua inteligência para tornar o mundo mais divino ainda e as coisas mais bonitas. Um dia, uma pessoa muito querida escreveu, talvez dos hinos espíritas mais bonitos que eu já ouvi, na minha opinião, claro, Fim dos Tempos, escrito por João Cabete. E ele diz assim, vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, vem, Senhor, exterminar a dor e fazer calar os canhões. O hino é lindo, a música é linda, mas se eu me encontrasse com João Cabete, eu ia dizer a ele, Cabete, vamos compor diferente. Nós somos espíritas e somos otimistas. Então vamos compor o hino de uma forma diferenciada. Vamos dizer, Senhor, não vem ainda. Espere mais um pouco, porque nós estamos começando a despertar para a realidade. E quando estivermos preparados, nós iremos cantar com toda a força do nosso coração. Vem, Senhor, os caminhos já estão todos floridos, porque nós plantamos, Senhor, nós semeamos, nós preparamos tudo para o teu retorno. Vem, Senhor, porque vamos te oferecer corações perfumados, perfumados pelo bem, pela bondade, pelo carinho. Ó, Senhor, por tudo de bom que o teu evangelho deixou conosco. Vem, Senhor, porque os canhões já se calaram. Não existe mais guerra no mundo.
Nada, Senhor, que perturbe a paz do ser humano. Vem, Senhor. Sim, aí nós o convidaremos, porque teremos aprendido a valorar tudo aquilo que o Senhor colocou na terra e que nós temos destruído. O fogo consumindo os animais, consumindo as plantas. E a gente diz, é uma lástima. Mas quem é que ateou o fogo? Não vou pensar nisso agora. Para não deixar o coração do nosso ouvinte triste, nós podemos virar esse jogo. Nós podemos ganhar esse jogo. Basta que sejamos cristãos, realmente. Cristão consoante aquilo que Jesus preconizou. Que nós o amássemos verdadeiramente e nos amássemos uns aos outros, como ele nos amou. E então, dessa forma, nós modificaremos o mundo de provas e de expiações, e ele irá regenerar o ser humano. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando, porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-la. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes, e eu mesma sou garimpeira que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonso, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas a fus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela aventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra com os olhos fitos nos céus. Este poema é de José Soares Cardoso, poeta amigo, sergipano de nascimento e matogrossense de coração, como ele costumava dizer. E a esse Mato Grosso amigo que me viu nascer e que eu amo profundamente, o nosso carinho e a nossa gratidão aos internautas, onde quer que estejam. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada, gratidão, Ana Jaicy. Nós só podemos te agradecer essa doçura que você transmitiu para todos nós, os nossos internautas aqui no chat, só elogios, encantados com a poesia da tua voz, com a maneira tão doce que transmitiu a mensagem do nosso mestre amado Jesus, esses ensinamentos que enaltecem a nossa semana e nos enalteceu cada vez mais na busca do autoconhecimento e do amor ao próximo, né, como a si mesmo. Muito obrigada. E para darmos continuidade e ir encerrando a nossa noite de hoje, você já sabe que toda a programação é gratuita, mas este ano nós estamos fazendo uma campanha para os nossos animaizinhos. Como posso fazer para ajudar? Basta doar
ração para cães e gatos e entregar no Lar Santa Rita, de Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Toshinobu Katayama, 1033. Não sou de Dourados e quero fazer a doação. Como faço? Entre em contato por WhatsApp com a Rádio Web Portal da Luz, no número 67 999 48 4173. Nossa eterna gratidão, Ana Jaicy, e agradeço a cada um de vocês que esteve conosco aqui engajados e convido para amanhã. Amanhã continuamos com a nossa Semana Espírita de Dourados, Mato Grosso do Sul, Jesus, José e Maria, o símbolo do amor incondicional. E nós vamos ter a presença do nosso irmão Sebastião Camargo, que vai vir com o tema A Sublimação do Amor no Altar da Consciência. Contamos com todos vocês, divulguem, assim nós vamos fazer uma energia, uma sinergia muito gostosa como essa que tivemos nesta noite com a nossa irmã Ana Jaicy. Para encerrarmos, convido o meu irmão Munir fazer a prece final. Gratidão por tudo, meu beijo no coração. Obrigada, Nete. Falei o nome da sua filha, Ana Jaicy. Deve estar conectada conosco. Ela esteve aqui já o ano passado. Munir, é com você. Obrigado, Adriana. Apesar que com essa poesia a prece foi feita, né? Nossa, foi uma prece. Toda a preleção foi uma oração. Obrigado, Ana. Que serenidade. Fez um passeio pelo Evangelho, nos discorrendo de forma tão clara, tão comovente. E a sua presença brilhanta a nossa Semana Espírita de forma tão exponencial, Ana, que nós não sabemos como lhe agradecer. Mas o alto lhe agradece e nós vamos nos concentrar em nós mesmos. Cerrar os nossos olhos, entregando-nos a Deus. Busquemos nele o remédio para os males que nos afligem. Hajamos enquanto os recursos da vida se demoram em nossas mãos. Não deixemos para amanhã o bem que podemos fazer hoje. E nesse vai e vem que a vida nos oferece, lembremos-nos de que nós somos instrumentos da paz, que Deus se utiliza dos seus próprios filhos para agir em prol dos próprios irmãos. Esqueçamos ofensas e discriminações. Abracemo-nos, como nos disse a mensagem de hoje, e estendamos as mãos a todos aqueles que nos cercam, nos rodeiam e nos dignificam com a sua presença. Muito obrigado, Pai, por este momento exuberante, por esta noite palpitante que nos faz ser melhores hoje do que fomos ontem. Pelas ondas da web rádio Portal da Luz, o amor é transmitido por múltiplas formas, com muito sentido. Graças te rogamos, Pai da vida, te pedimos por tudo e por todos que nos conceda a luz. E em seu nome, Senhor, e em nome de Jesus, agradecemos penhoradamente por tudo que nos ofereces, pela noite e pelo dia, pelo semblante que nos encanta, pelas harmonias do universo. E em seu nome, Pai da vida, comovidos agradecemos, pedindo que nos abençoe nesta noite e por todo sempre, Senhor. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado. Obrigado a todos.